A paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Na palavra do Senhor, em Marcos, capítulo 1, versículo 29, está escrito que Jesus, ele curou a sogra de Pedro de uma febre muito alta e imediatamente essa mulher foi curada. Queridos, talvez essa mulher ela tivesse já procurado muitos médicos atrás de uma cura, atrás de um tratamento, mas nós sabemos que Deus, ele é o Deus do impossível. Nós sabemos que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, porque para Deus não existe impossível e não há impossível que Deus não possa fazer tornar possível. E aquilo que os médicos não podem fazer, Deus pode fazer. Aonde os médicos não podem tocar, Deus pode tocar, porque a medicina de Deus, ela vai muito além da medicina humana. A medicina humana pode muitas vezes falhar, mas a medicina de Deus, ela nunca falha. E queridos, como eu disse no vídeo anterior, eu já nasci com problemas renais, com meus rins já muito fracos e a minha bexiga que literalmente não funciona. E todos os meus órgãos são pequenos. E na infância eu cheguei a dar muitas infecções de urina até chegar a fazer cateterismo, mas também continuei dando infecção mesmo depois de começar a fazer cateterismo. E até que eu fiz uma nova cirurgia que, pela graça e misericórdia do Senhor, depois dessa cirurgia eu ainda dei poucas infecções, mas não tão frequentes como era antes dessa cirurgia. E até que um certo dia, teve um tempo que os médicos comentaram sobre a possibilidade de eu fazer um transplante de rim. Isso por quê? Porque, como muitos de vocês sabem, que eu, devido a essa cirurgia, eu tenho que usar fralda até hoje. E glorifico a Deus por isso, porque foi com a ajuda dessa cirurgia que o Senhor me fez sobreviver. E os médicos começaram a comentar sobre a possibilidade de eu fazer um transplante. Isso porque eu já queria não mais usar fralda. Mas a palavra do Senhor, ela diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o Senhor não permitiu que este fato de eu não usar fralda mais acontecesse, pelo menos não até hoje. Talvez um dia Deus permita. Se Deus permitir, Ele é Deus, mas se Ele não permitir, Ele continua sendo Deus, e glória a Deus por isso, porque os planos de Deus ao nosso respeito são de paz e não de mal, de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. E até então, disseram sobre a possibilidade de eu fazer um transplante ao invés de eu fazer essa cirurgia, para não usar fralda mais. E só que passou um tempo, chegou lá em 2019, que meus rins já começou a dar sinais de uma piora, que eu ficava com meus pés e as minhas pernas muito inchadas, tanto que os meus pés ficavam literalmente como se fosse uma bola. E eu me lembro de até um dos meus dedos ter inchado. Eu tenho uma marca até hoje. E creio que Deus, ele permitiu, ele deixou em mim todas as marcas que eu tenho desse tratamento, para que eu nunca esquecesse que Ele é Deus na minha vida, que Ele é o médico dos médicos. E até que eu fiz um exame em 2020, que antes desse exame eu já dava sinais de inchaço, muitas dores na minha barriga com tudo o que eu comia. E
nós achávamos que era normal devido ao vinagre fazer mal ao meu estômago, e a gente sempre achava que era por causa do vinagre, mas acabou não sendo. E quando eu fiz o exame, o médico pediu para repetir o exame porque o exame não estava bom, até que eu repeti esse exame em 2020, e quando nós fomos ver este novo exame em 2021, este exame já estava pior do que o outro. E quando foi que a médica falou que eu teria que fazer hemodiálise, e isso porque o rim já estava literalmente não funcionando mais. E até que então o Senhor ele me fez lembrar de quando ele me disse antes dessa consulta, dias antes dessa consulta, meses, né, na verdade, que eu iria passar por muitas coisas, mas Deus ele não especificou pelo que eu iria passar, assim como ele fez com Abraão, quando ele chamou Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E Deus ele tinha uma terra prometida para Abraão, mas ele não especificou pelo que Abraão iria passar nesse processo até chegar ao que Deus lhe prometeu. E como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que Abraão, pela fé, ele obedeceu e conquistou aquilo que Deus lhe prometeu. E mesmo sem saber para onde ia, Abraão obedeceu e pela fé ele conquistou. E queridos, quando eu iria começar a chorar ali dentro de mim, dentro da sala da consulta, o Senhor ele falou comigo da seguinte forma: lembra quando eu te falei que você ia passar por muitas coisas? E quando Deus me disse isso, eu me acalmei e engoli o choro e fui para onde Deus queria que eu fosse. E comecei o tratamento de hemodiálise, fiz o tratamento por 3 anos e 9 meses. Até que Deus, ele permitiu que eu visse em sonho por 2 vezes uma mão escrevendo a frase Deus é fiel. Até que um certo dia Deus ele permitiu que uma criança entregasse para mim um desenho de uma menina na frente de uma cruz e do lado da menina estava escrita a frase Deus é fiel. E um certo outro dia, Deus, enquanto eu ainda estava dormindo, Deus ele me despertou da seguinte forma: quando ele, creio que foi ele, que pegou a minha mão e começou a escrever na coberta a frase Deus é fiel. Claro que creio que isso foi espiritual, e Deus ele permitiu que eu fizesse o tratamento de hemodiálise, e os possíveis doadores do novo rim que eu recebi seriam os meus pais, mas acabou que no fim das contas não foi nenhum dos dois, que o rim que eu recebi foi de doador morto. E antes dessa cirurgia de transplante de rim, enquanto eu ainda estava passando pelas consultas, os médicos explicavam muitas coisas, davam muitas orientações, mas 95% daquilo que os médicos disseram foi substituída pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E pela graça e misericórdia de Deus, muitas coisas foram ao contrário do que os médicos disseram. Isso porque Deus é quem tem a última palavra. A palavra do Senhor diz que os planos são do coração do homem, mas a última palavra, ela vem de Deus. Até que um dia me ligaram do hospital, que na verdade ligaram para o meu pai lá do hospital, e isso a gente tinha acabado de sair de lá, que foi no dia que eu fui fazer um exame, e foi a conta da gente chegar em casa que os médicos ligaram e desmarcaram a cirurgia que já estava marcada para o dia 26 de março de 2024, e até então
fomos continuar o tratamento até chamarem novamente. Só que nesse dia eu perguntei para Deus: Senhor, por que isso agora? Já estávamos tudo caminhando, já estava tudo fluindo, já estávamos quase lá, mas por que tudo isso agora? E quando eu estava indo para a hemodiálise, o Senhor falou ao meu coração. O Espírito Santo me respondeu, dizendo: é para a glória dele, ou seja, é para a glória de Deus. E queridos, muitos já me perguntaram por que eu estava passando por tudo aquilo. E eu respondi de acordo com o que a palavra do Senhor ela nos diz sobre o cego de Jericó, aquele cego que já nasceu cego de nascença, que perguntaram por que ele nasceu cego, se era por causa do pecado dos pais ou se era por causa dos pecados dele, mas o Senhor respondeu que era para a glória de Deus. Tudo é para a glória dele. E aí o Senhor me respondeu dizendo que era para a glória de Deus. Então eu me acalmei e continuei o processo. Queridos, antes de eu ter ido nessa consulta, meses antes de eu começar a hemodiálise, além de que Deus, ele tinha dito que eu iria passar por muitas coisas, o Senhor me disse: eu vou tratar da sua saúde. E quando eu comentei sobre isso para algumas pessoas, começaram a dizer: ah, você não vai ter mais problemas renais, não vai ter isso, não vai ter mais aquilo outro. Só que Deus, o que ele disse? Que ele ia tratar da saúde, não que ele ia curar. Pelo menos não agora. Como eu disse anteriormente, se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele quiser curar, amém, mas se ele não quiser curar, amém também, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Até que, mais ou menos um ano depois, quando foi dia 16 de março de 2025, ligaram chamando para que eu fosse lá fazer o transplante, que tinha surgido um doador morto que era muito compatível comigo. E pela graça e misericórdia do Senhor, eu passei por esse transplante e deu tudo certo para a honra e a glória do nome do Senhor. E os demais detalhes eu conto no próximo vídeo. Amém?